Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo Amor com P. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que é conversar com o bebê enquanto ele ainda está na barriga. O meu bebê, o Matias, ele está com 22 semanas e eu já converso com ele, na verdade, desde a concepção, eu e a Elo já conversamos com o nosso bebê na barriga. Mesmo sabendo que ele não entende, né, as palavras, não entende nada. Só que eu fiz até algumas anotações aqui para poder explicar um pouquinho melhor como que é essa questão do conversar com o bebê na barriga e o que ele sente dentro da barriga. Tem um doutor, que na verdade ele é psiquiatra e acupunturista na Nantes University, que ele alega que o feto ele registra as vibrações, ele sente as vibrações do som, né? E a primeira vibração que ele sente é a voz da mãe. Então, mesmo lá, quando o feto, lá na barriga e tal, ele está sentindo aquelas vibrações do som. E a primeira é o coração da mãe, a voz da mãe, né? Tudo ali dentro do que acontece dentro do corpo da mãe. Ele está sentindo todas aquelas vibrações. Então, ele sabe distinguir através disso o que está acontecendo ali, quais são os tipos de emoções, o que a mãe está sentindo, o que a mãe não está sentindo, o que a mãe pode estar ouvindo, possivelmente estar ouvindo, né? E também quero falar para vocês algumas outras coisas que eu anotei aqui. Os bebês, eles aprendem nos primeiros, de 0 a 3 anos, eles aprendem mais rápido do que eles poderiam aprender de 10 a 13, ou depois na fase adulta, né, de 20 a 30. O momento em que eles aprendem mais rápido é de 0 a 3 anos. E isso quem diz é o Dr. Andrew, do Institute for Learning and Brain Science, né, que ele é da Harvard, na verdade, e é um instituto de aprendizagem e de estudos do cérebro. Então, eles defendem isso, que a criança do 0 aos 3 anos de idade, elas conseguem aprender muito rápido. E quando eu ouvi isso, comecei a estudar acerca disso, mais do que rápido eu comecei a tentar me aproximar mais, né, da aprendizagem, mesmo que na barriga. Então, eu leio livros. Na verdade, eu comecei a ler esse livro, né, na barriga da Elo, chama A Vida de Jesus. Por quê? Esse daqui chama Histórias Bíblicas para Crianças, A Vida de Jesus. Eu adquiri esse livro quando eu comprei um estudo de teologia, né, que eu comecei a estudar em casa, e veio junto, da Editora Mundial. E veio junto. Por que eu gostei desse livro? Ele é um livro para a infância, mas ele não infantiliza a criança. Então, o que acontece? Ele tem uma linguagem para criança, por exemplo, depois que João Batista morreu, seus discípulos ficaram desolados e passaram a seguir Jesus e a ouvir as suas palavras sobre a chegada do reino. Aí eles começam a falar como se fosse os apóstolos falando, né? Senhor, então dá para você atuar, né, para criança, dá para você aí brincar com a criança, tem os desenhos que você pode mostrar. Eu mostro pra barriga assim, isso é a barriguinha dela, eu mostro ela. E você não infantiliza, não é aquela coisa, sabe? Ai, que engraçado, isso vai ficar preto e branco. Então você não infantiliza, mas você torna a criança realmente ela entender que ela está na fase da infância. Então que ela é criança, que ela pode brincar, mas você não infantiliza. O que é infantilizar? Você não perdura esse tempo. Se a criança ela tem 1 ano,
ela faz coisas de criança que tem 1 ano. Se a criança tem 2 anos, ela faz coisas de criança que tem 2 anos. E aí ela vai crescendo, ela não fica presa naquele lugar, né? Com 5 anos, ela já faz coisas de criança que tem 5 anos. Enfim. Então por isso que eu gostei muito desse livro, porque ele é didático, ele é muito bacana. Eu gostei muito desse livro. E, né, o Dr. Jack Skonoff, né, que é o diretor do Developing Child, né, da Harvard também, ele fala assim que as crianças, a cada segundo, o cérebro dela faz de 700 a 1000 novas conexões de células nervosas. Então, o que acontece? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a investir nisso. E quando a gente investe nisso, a gente está investindo em valores, a gente está investindo em princípios, a gente está investindo em hábitos, né? Que essa criança ela pode realmente crescer entendendo melhor o eu, né? Quem ela é. E pelo que a gente tem visto, assim, o que eu e a Elo tem estudado bastante, é que o meio ele fala muito mais do que a própria personalidade. Então, o meio que a criança vive é que vai fazer, vai ter uma potência maior naquilo que ela se desenvolve como eu, né? Ou seja, os exemplos, né? O que ela está vendo, o que ela está escutando, o que ela está aprendendo naquele meio. Então a gente costuma dizer assim que as pessoas elas são frutos do meio que elas vivem, né? Claro, ela tem uma personalidade, né? Ela tem as características da sua personalidade. Mas quando você começa a perceber que existem algumas características ruins, o meio ele é o exemplo para que isso melhore. Agora, se o meio ele é um exemplo que coleciona coisas ruins, hábitos ruins, essa criança ela vai começar a escolher fazer coisas ruins. Então, de repente, as características ruins da personalidade dela, ao invés dela melhorar aquilo, ela vai piorar, né? Então, aí vai para vocês 5 coisas que são muito boas de se quando você conversa com a barriga do bebê, o que acontece? Primeira coisa, contato com a linguagem. Como eu quero que o meu filho seja bilíngue, eu estou estudando inglês, né? Eu quero muito aprender a falar inglês. Eu gosto muito do inglês. Então, tudo que eu vou falar com meu filho na barriga, eu já falo e aí eu tento falar a palavra em inglês também. Se eu não sei, eu vou e pesquiso, né? O significado e vou e falo. Então, sempre eu começo tipo com cores, eu converso com ele a respeito das cores. Então eu falo filho, vermelho, red, yellow, amarelo, azul, blue. Então sempre eu começo assim, né? Ou com números, então sempre para ele já ter contato com a linguagem. Os números 1, 2, 2 e por aí vai, né? Então ele já vai ter contato com a língua, a nossa linguagem e também com uma linguagem que eu quero muito que ele aprenda. Então, primeira coisa, contato com a linguagem. Segunda coisa, segurança. Quando a criança ela começa a escutar a voz, seja da mãe, seja do pai, na barriga, ela já tem segurança que aquelas pessoas elas vão estar ali para acolher ela. E isso eu ouvi até um grande amigo meu falou para mim que quando ele teve o filho dele, a criança quando nasceu estava chorando muito, e chorava, e daí ele disse assim, filho, eu tô aqui. E a criança quando escutou a voz dele, ela parou de chorar. Por quê? Aquela voz era familiar para aquela criança. Então ela se sentiu segura, ela entendeu que aquele momento ela estava segura porque ela ouviu uma voz familiar. Terceira coisa, a adaptação. Quando você tem esse contato desde a barriga, a criança ela tem mais facilidade para se adaptar quando ela chegar nesse mundo. Quando ela sair de lá de dentro, ela já vai conseguir se adaptar de uma maneira mais fácil, né? Fazer contato com as coisas aqui fora. Então, por isso é muito importante. Outra coisa, a aprendizagem cognitiva, né? Que daí a gente volta a falar do desenvolvimento cerebral, a gente volta a falar do desenvolvimento psíquico dessa criança, né?
Quando você conversa, entendendo que ela já é uma pessoa desde o feto, né? A gente acha que só porque tá aquela sementinha, aquele grãozinho lá, não, ainda não é uma pessoa. Não, é uma pessoa. A partir do momento que a mãe descobriu ali que ela tá grávida, seja com 1 mês, com 2, com 3 meses, já é um ser humano que está ali dentro. Então, quanto mais cedo você começa a tratar essa criança, essa pessoa como pessoa, ela já vai começar a ter rapidez na aprendizagem dela, cognitivamente falando, entendeu? E quinto, o estreitamento de vínculo, né? Essa criança ela precisa realmente entender que é necessário ela estar com o pai e com a mãe e que as características do pai e da mãe são boas para ela, né? Vai fazer ela crescer como pessoa, vai fazer ela crescer, enfim, se desenvolver de maneira normal, vamos se dizer, de uma maneira boa, né? E outra coisa que eu queria deixar para vocês também, acerca do falar na barriga. O pai falar com a criança na barriga. Eu e a Elo, nós estudamos esses dias, nós fizemos um estudo de que principalmente os meninos, eles têm dificuldade com ouvir histórias ou ler, porque como são apenas as mães que leem história, né, que é difícil você encontrar pais que encontram tempo para fazer isso, eles acabam achando que isso é coisa de menina. Então eles não desenvolvem o gosto pela leitura, eles não desenvolvem o gosto por ouvir as histórias, né? Então, a gente precisa impulsionar isso, que os pais eles comecem a pegar o hábito de ler para os seus filhos, para que os filhos eles comecem a entender que isso não é só para algumas pessoas, isso é para todos, a leitura é para todos, a inteligência é para todos, a rapidez, a esperteza, né, é para todos. Então é legal potencializar isso nos pais, que os pais eles comecem a fazer essas leituras diárias, né, habitualmente com os seus filhos. Tá legal, pessoal? É isso que eu queria deixar para vocês acerca do falar com a barriga. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês também tenham gostado das imagens que eu coloquei aí para vocês verem, de eu lendo para o Matias, né, de eu tendo contato aí com a barriga. Eu creio que isso ajuda muito, isso é muito importante, na verdade, e que vocês possam aí estar aprendendo junto comigo em relação a esses assuntos, tá bom? Deixa o seu like aí, compartilha, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.